nova manhã. Entrevista do dia. É hora de História e Política com Ângela Liberati. Ela que é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Fala hoje sobre as funções de quem governa em uma república. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio brasileira e esses jornalistas maravilhosos que você citou. Muita saudade desse pessoal todo. Um abraço a todos. Muito bom. Então vamos lá, Ângela. Quais são as funções, ou pelo menos quem governa uma república, né, deveria exercê-las? Então, nessa eleição, eu acho que é interessante a gente pensar o que é o Brasil, né? Porque a gente escolhe cargos de governantes que vão governar um país que é uma república. E isso é diferente, por exemplo, de uma monarquia, como a gente vê lá a Rainha Elizabeth, todo mundo torcendo aí pela saúde dela, porque enquanto ela não morrer, não muda o governante, né? Numa república é diferente. Então, os cargos são sempre eletivos e sempre com prazo determinado. Então, a gente tem, por exemplo, o presidente da república, ele tem 4 anos de mandato e tem direito a uma reeleição, uma só. Então, o máximo que ele pode ficar no poder são 8 anos, né? Diferente de uma monarquia. Então, eu penso ser importante a gente conversar sobre a república, porque a república é uma palavra que vem do latim, né? Que vem aí da República Romana e significa res publica, ou seja, todo o território brasileiro, todo o território é uma coisa pública, ou seja, pertence ao seu povo, né? E obviamente que esse país, essa república sempre é constituída por uma constituição, tanto que a gente tem aí a nossa Constituição Federal, né? Nós, obviamente, não somos uma república antiga, como era Roma, mas a gente é uma república moderna e quem inventou isso foi os Estados Unidos. É a primeira república moderna aí que a gente tem. E o Brasil, quando proclamou a sua república, ele copia esse modelo norte-americano e, portanto, ele faz uma constituição republicana e ele também, essa constituição também institui 3 poderes, que na verdade não são poderes, é um poder só do Estado, que é dividido em funções, porque é um poder gigantesco, a gente diz poder soberano. E essas funções são as funções legislativas, executiva e judiciária. Como o judiciário não passa por eleição, então a gente vai falar mais das funções do Legislativo Federal e da função do Executivo Federal. Mas é importante lembrar que qualquer movimento para fechar o Congresso ou para fechar o Supremo, né, o STF, são movimentos contra o Estado brasileiro, o próprio Estado brasileiro, porque se a república é constituída por esses 3 poderes, é impossível você ter uma república sem esses 3 poderes. É uma característica republicana que ele funcione aí com essas 3 funções, né? Então, quando a gente elege, por exemplo, um deputado federal, vamos falar agora no nível assim da União, esse deputado, esse poder legislativo federal, ele tem, sempre cada poder tem 2 funções. Então, o legislativo federal tem 2 funções, que é a de legislar, e o que eles legislam tem valor para todo o território nacional, ou seja, para toda coisa pública, né? Mas eles não precisam ficar só legislando, né? Senão também a gente estaria um pouco perdido aí. Eles têm também a função de fiscalizar se os atos governamentais, todos eles, estão de acordo com aquilo que foi legislado, porque é a legislação que vai conduzir aí o governo em todas as instâncias, né?
E depois a gente tem o poder executivo federal. Esse poder executivo também ele tem duas funções, porque ele tem que executar o que foi legislado e ele tem que atribuir funções, fazer as políticas públicas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E também é interessante que, como a gente é presidencialista, o presidente ele atua em dois grandes poderes dentro do executivo, que é o poder de governar o Brasil. Então ele faz as políticas públicas conforme a ideologia aí do seu partido político, mas sempre sem sair da Constituição, sempre obedecendo à legislação e sendo fiscalizado obrigatoriamente pelos deputados, pelos legisladores, mas ele também é o chefe de Estado. O chefe de Estado é aquele que representa o Brasil na ordem internacional. Então, quando a gente for pensar em um presidente da República, a gente tem que pensar que ele não vai ser só o governante, que ele não vai só fazer as políticas públicas para a educação, para a economia, para a saúde e tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano. Ele também vai ser o representante do Brasil lá fora, nos outros países. Por exemplo, é sempre o chefe de Estado brasileiro, que é o presidente, né, que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU. E esse discurso é muito importante, porque é o discurso que mostra para o mundo quem é o Brasil e quem somos nós, os brasileiros. Então, como é que a gente quer ser projetado? E isso tem um impacto, porque cada brasileiro que viaja, essa ideia que o estrangeiro tem dele vai ser projetada por esse presidente que vai exercer essa função de falar pela gente no exterior. Então, uma função também bem importante, né? Além do governo aqui. O Brasil teve grandes estadistas, a gente pode citar Getúlio Vargas, a gente pode citar Juscelino Kubitschek, o Fernando Henrique Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi um grande estadista. Então, quando a gente fala assim, o Fernando Henrique Cardoso foi um grande estadista, a gente não está se referindo ao governo dele, embora a gente possa achar bom ou ruim, enfim, mas está dizendo que ele foi um ótimo representante para fazer a imagem do brasileiro fora do país. Então, a gente não vota só num governante quando elege um presidente, a gente também vota naquele que vai construir uma imagem positiva ou não, né, dependendo dos seus posicionamentos, do brasileiro lá fora. E isso tem importância sim para a gente, né? Até para o nosso comércio exterior, para as relações exteriores e tudo mais. Então, dentro da República, o que acontece é que esses três poderes, não pode sumir nenhum, portanto, é um pouco estranho que o brasileiro não compreenda que ele não pode ir às ruas exigindo fechar um dos poderes, né? Porque ele destrói a estrutura da República. Como é que faz? Se você fecha o STF, quem vai julgar, né? Se você fecha o legislativo, quem vai legislar? Você não pode deixar uma pessoa só fazer essa enormidade de coisas dentro do país, né? Mas como o legislativo é considerado aí um poder muito forte, então há uma teoria que organiza esse poder para que ele não fique forte demais. E esse é um modelo norte-americano. Então, dentro do Congresso Nacional, a gente tem os deputados que representam o povo, são eleitos pelo povo, representam o povo, vão legislar em nome do povo, né? E a gente tem os senadores para formar o Congresso. Esses senadores, eles representam não o povo, eles representam os estados, os seus estados de origem. Então, tem 3 senadores para o estado de São Paulo, 3 senadores para o Paraná, o Amazonas, enfim. Cada estado brasileiro tem 3 senadores lá no Congresso, né, no Senado, para poder representar a autonomia desses estados. Então, quem legisla em nome do povo é o deputado federal, esse que a gente vai eleger também, ele fala em nome do eleitor. Quando o eleitor vota, ele é como se ele tivesse dado aí a senha do cartão pro representante, né?
tem que ter confiança na pessoa, porque ele lá vai falar em nome do eleitor, né? Ele vai aprovar coisas com a autoridade que o eleitor dá a ele. O mandato no Brasil é uma coisa muito séria, porque uma vez eleito e já diplomado, ele assume aí como se fosse o nome da gente, né? É isso que a gente faz ao atribuir um mandato. Mas, para frear esse poder gigantesco que esses deputados têm, né? Que seria um poder popular, tem o senador. Então, por isso que a lei, quando ela é proposta, ela tem que ser aprovada primeiro na Câmara Federal, depois ela vai para o Senado, depois ela volta, e ainda assim, para fortalecer um pouco o presidente da República, ele também tem o direito de vetar. Então, veja, a eleição não é uma simples escolha de pessoa que naquele momento lhe parece mais simpático, ou que fala melhor, ou que fez uma melhor campanha nas mídias, né? Porque tem aí os jornalistas feras, né? Na comunicação e que faz uma comunicação maravilhosa, mas quem vai governar é a pessoa, né? Não é essa equipe de marketing e tudo mais. Então, a gente tem que pensar bem assim, tudo que a gente vai vivenciar nos próximos 4 anos depende de bons legisladores, que são os deputados federais, que a gente tem que escolher com muito cuidado, porque é aquele assim, que você tem que confiar a ponto de dar a senha do seu cartão né, de crédito ou de débito. Então, se você não consegue falar, não, para esse não, então significa que ele não vai ser um bom representante, um bom legislador lá, né? E depois, a eleição do senador também é muito importante porque ele defende, por exemplo, a gente mora no estado de São Paulo, né? A gente é paulista. Então, é importantíssimo que São Paulo tenha lá os seus defensores, bons senadores defendendo os interesses de São Paulo, porque cada estado tem os seus. E se os nossos não forem bons, a autonomia, por exemplo, no caso lá da vacinação, que deu confusão, e aí o governo alegava que o STF, né, que é o Poder Judiciário Federal, não deixava, não, mas estava certíssimo. Os governadores, eles têm que agir, e eles têm que agir em nome da população, dos eleitores do seu estado. É para isso que a gente tem lá o senador defendendo isso. E, finalmente, o presidente da República, que é aquele sujeito que vai exercer um poder gigantesco. Há muitas críticas nesse sistema presidencialista, que a gente pode falar da próxima vez, porque é um poder enorme para uma mesma pessoa. E dificilmente o presidente consegue exercer bem as duas funções, né? Normalmente, intelectuais exercem melhor a função de chefia de Estado, né? Eu considero o Fernando Henrique um dos grandes chefes de Estado, e o sujeito que vai nas universidades europeias, que vai nas assembleias, que vai ser convidado para falar em nome do povo aí, e isso é um prestígio para o povo, ao contrário de alguém que não possa falar tão bem sobre o que é o brasileiro, sobre o que é o Brasil. Então, ao escolherem, pensem nisso, não é só uma pessoa que governa. E é por isso que a gente tem um vice-presidente. Porque quando o presidente sai para exercer, quando ele sai, vai para congressos, vai para assembleias, vai assinar tratados internacionais, aqui fica sem governo, né? Ele não pode governar de fora do país. Nenhum presidente governa o Brasil se ele não estiver dentro do território. Então, quando ele sai, fica o vice-presidente. Então, quando a gente for examinar o nosso candidato a presidente, tem sim que ver quem é esse vice. Porque é ele que vai ficar e ele assume o governo. Ele vai ter amplos poderes para tomar decisões, né? Porque ele assume o governo enquanto o presidente está fora do território brasileiro. Então, aí não é uma eleição, porque o brasileiro fica tão distante por não compreender essa estrutura gigantesca, e é uma estrutura difícil mesmo de entender, sabe? É um mundaréu de cargo, é uma coisa
Então, parece uma coisa incompreensível, mas se a gente for devagar compreendendo, não é uma simples eleição, não é escolher um nome. Você vai escolher várias coisas ao mesmo tempo, não é assim? Com certeza. Exatamente, exatamente. Vamos estudar bastante para essa eleição. Então, e se a pessoa entende isso, acho que ela leva mais a sério até, não vai se deixando levar, né? Então, enfim, aí espero que todos possam fazer uma boa escolha com essas informações. Perfeito, Ângela. Muito obrigado pelas dicas de hoje, tá bom? Até a semana que... Ah, não. Bom, deixa eu ver. Semana que vem é quinta-feira, semana que vem não é tem. feriado. É feriado, então feriado. até daqui 15 dias, tá bom? Tá bom. Bom feriado a todos. Boa Páscoa. Valeu, Beijo, igualmente. igualmente.